Olá para todos, está começando mais um Papo em Dia e hoje vamos falar sobre Abrafat. E para isso convidamos aqui Fábio Humber, que é diretor de comunicação e vai falar um pouquinho para a gente como está sendo esse mercado de tintas hoje em dia aqui no Brasil, né? E principalmente na região do Grande ABC. Olá, Mariana, é um prazer estar aqui com você, conversar um pouco sobre esse mercado que é tão interessante para nós e tão pouco conhecido do público em geral. Mas é muito interessante, né? É pouco conhecido, mas está em todo lugar. Exatamente, faz parte da vida de todo mundo. As pessoas costumam identificar a tinta nas suas casas, né? Nas suas paredes, nas fachadas, portões. Mas, na verdade, a tinta está em todo lugar, né? Você tem tinta no eletrodoméstico, tem tinta no móvel, tem tinta no carro, tem tinta no trem, tem tinta em tudo que é máquina, equipamento, estrutura, ponte. Tem tinta, por exemplo, nas ruas, as faixas são pintadas. Então, a gente muitas vezes passa pela tinta e não vê, mas ela tem vários papéis. E esse é um dos assuntos que a gente pode abordar aqui. Com certeza, e é um assunto muito legal também, porque como o senhor comentou, tá em todo lugar, né? O que seria da nossa vida sem as cores? Não só pela beleza, mas também na identificação, não é mesmo? Exatamente, porque tinta tem muito a ver com decoração, com embelezamento, né? Com renovação, com personalização, né? Alguns desses atributos hoje são muito valorizados, né? As pessoas, durante a pandemia, por exemplo, gostaram muito dessa ideia de fazer algum efeito especial na sua casa, uma parede de uma cor diferente, um efeito geométrico, algo que diferenciasse ali aquele ambiente em que ela muitas vezes ficou durante muito tempo sem poder sair, né? E essa tendência se manteve. Mas isso também existe em outras coisas, né? Quem é mais velho se lembra, por exemplo, que todas as geladeiras antigamente eram brancas. Sim. E hoje existe uma variedade de cores, valorizando vários aspectos, né? Tem gente que prefere o mais formal, mais sóbrio ou mais sofisticado. Tem gente que quer o mais alegre, o mais diferente. Isso também ocorre com os carros e com os mais diversos bens, né? Eu particularmente sou do time colorido. Todo mundo fala, nossa, mas isso está chamando a atenção demais. Mas eu acho que a cor dá uma vida, né? Traz uma outra sensação ali para o ambiente. Mas falando assim... É verdade. Não é? As cores... Até uns anos atrás, você via assim, mesmo nos imóveis, predominavam muito os tons, o branco e os tons bem clarinhos, né? Aqueles que a gente chama de areia, né? Tons pastéis, né? Hoje as pessoas ousam muito mais, né? Sim. Gostam das paredes coloridas, fachadas coloridas, também sempre chamaram muito a atenção, né? A gente vê muito livro de foto, especialmente da região Nordeste, daquelas fachadas coloridas, aquilo traz uma beleza, né, para o local. E você vê diversos projetos aí em regiões de diversas cidades que valorizam isso, a cor como um diferencial, né, como também um elemento que traz alegria para a cidade. Eu sou suspeita para falar sobre isso. Falando sobre esse cenário geral hoje, o senhor até comentou em relação à pandemia, como que está hoje em relação às vendas das tintas? As pessoas ainda têm esse interesse, né? O senhor até comentou, na pandemia a gente ficava em casa, então a gente queria pintar tudo, pois né? É. Hoje, como que o senhor vê esse cenário? Olha, em 2020, né, o primeiro ano da pandemia, depois daquele primeiro susto inicial, que praticamente não vendeu nada, começou a vender muita tinta. Foi um momento muito forte de vendas da indústria de tintas, que se manteve também em 21. 22 passou um pouco, né, porque as pessoas começaram a poder fazer outras coisas, aquela sobra de dinheiro que muitas vezes tinha ocorrido, porque não vai sair, não vai viajar, então vou pintar. E também muita gente já tinha pintado, não ia repintar com um prazo tão curto, né? Então 22 deu uma diminuída no volume, mas 23 voltou forte a venda e 24 também está vendendo bem. Então o que a gente percebe é que essa tendência do cuidado com a casa, com o bem-estar, com a qualidade de vida,
e também com esse lado da personalização, né, da expressão da personalidade. A pessoa quer que a casa represente um pouco de como ela é, como ela pensa, como ela quer ser vista. Então isso se mantém e é um elemento que impulsiona a venda de tintas. Logicamente, você também está tendo um impulso forte na construção de imóveis novos. Você vê em grandes cidades em geral, a construção civil tem avançado, mas o forte na venda das tintas que a gente chama de tintas imobiliárias, aquelas usadas nos imóveis, o forte não é a venda para imóveis novos. O forte é para a repintura, a reforma, a melhoria, a mudança na casa. Quer dizer, hoje, praticamente 80% da venda de tintas é feita nas lojas. Ou seja, a pessoa vai lá, compra o picadinho, só aquela embalagem pequena para pintar um cômodo, ou às vezes também para pintar a casa toda, e não é para a construção nova. E quais são as tendências? A gente até comentou agora que antigamente era mais branco a geladeira, aí voltou a ficar um pouco colorido. Hoje a gente vê muito aquela de inox, né? Isso. Já volta a ficar um pouco ali naquele tom mais neutro. Quais são as tendências hoje para as casas, né? Olha, é muito variado, né? Porque como a gente tem uma população também muito variada, em termos de gosto, de renda, de idade, né? De personalidade, de cultura, você tem as mais variadas possibilidades. E hoje você tem a grande vantagem da escolha de tintas. Você vai a uma loja de tintas ou uma grande loja de materiais de construção, um home center, você tem máquinas onde é possível produzir uma variedade imensa de cores. Você tem milhares de cores disponíveis. Então, antigamente, quando só existia a tinta pronta, você chegava lá, tinha um número mínimo das cores que mais vendiam, né? Hoje, você chega lá e fala, não, eu quero um verde, como aquele que está ali na parede. É possível fazer na hora. E é prazeroso. E é possível reproduzir também. Não, e é possível reproduzir. Fala, puxa, 2 anos depois, você quer de novo comprar? Se você manteve o código daquela cor, você chega lá e fala, eu fiz na máquina, o código é X. Eu até comentei antes da gente entrar ao vivo aqui, como é prazeroso ver essa montagem, né, das tintas. Sim. Gente, eu gosto, eu me acalmo de ver aquela tinta rodando ali. A mistura, né? A mistura, eles vão colocando. Eu pedi para colocar brilho na minha. Ai, ficou lindo. Sensacional. Então, isso hoje, a tecnologia, né, permitiu que você tenha uma vasta gama de opções para atender aos mais diversos gostos, né? Sim, e até falando dessas matérias-primas, né? Hoje com essa tecnologia, com essas mudanças, eu lembro que quando eu fui comprar essa tinta com brilho, antigamente não existia. Eu lembro que eu via na parede, mas como é que eles fazem isso, né? E aí eu cheguei na loja e disse, você pode montar você mesma aqui. Aí eu fiquei encantada com aquilo e eu fui montando a minha própria cor ali, achei sensacional. O que muda de matéria-prima hoje e quais são esses custos? Na verdade, não é muito de matéria-prima. Você tem hoje processos, vamos dizer, com mais inovação, com mais tecnologia, que permitem acrescentar algumas funcionalidades para as tintas, né? Então você fala, puxa, tem a tinta que fez bastante sucesso durante a tinta com um efeito magnético, aquela que brilha no escuro, ou aquela que tem o efeito lousa, né, que muita gente queria ter uma espécie de uma lousa numa parede da sua casa ou do seu escritório. Você tem as tintas antibactérias, você tem diversos atributos que foram sendo acrescentados às tintas. É uma questão química, né, formulação. Hoje você tem mais possibilidade, cada vez mais usando tecnologia, inclusive computação para a formulação. E você tem matérias-primas cada vez mais avançadas do ponto de vista do desempenho, por um lado, e da sustentabilidade, por outro. Porque esses são os dois aspectos que a gente tem que se preocupar, né? Produzir tintas que sejam duráveis, né? Que cumpram a função para a qual elas foram feitas e que provoquem o menor impacto possível no seu processo produtivo, né, e depois na sua aplicação.
O senhor comentou de um assunto importantíssimo, que é a questão da sustentabilidade, né? Como que a associação vê hoje a produção das tintas em relação à sustentabilidade nesse momento tão complicado, né? Que não vou nem dizer aqui o Brasil, mas o mundo vem vivendo, que é necessário para ontem, né? Se pensar em sustentabilidade. Não tem nem dúvida em relação a isso, Mariana. Sustentabilidade é assim, é o centro da nossa estratégia como setor. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente está sempre buscando inovações que permitam que a tinta tenha características cada vez mais sustentáveis. Então, hoje, todas as tintas de parede usadas no Brasil, elas são à base de água, não tem mais a base de solvente. O número de tintas, o volume de tintas à base de solvente hoje é muito baixo e vem decrescendo. Então, esse foi uma mudança super radical, super positiva, que inclusive as pessoas falam, mas eu não sinto mais aquele cheiro da tinta. Graças a Deus. Existem várias outras mudanças aí em andamento, algumas delas em teste também, para alteração de matérias-primas. Porque a gente, como boa parte das indústrias que dependem da química, usa ingredientes que vieram da petroquímica, né? Então, existem várias matérias-primas de fonte renovável sendo utilizadas e sendo testadas para substituição, para uso nas tintas. Isso também ajuda muito no aspecto da sustentabilidade. E depois tem um segundo lado, que é super importante para nós, que é a contribuição da tinta para a sustentabilidade. Porque a tinta, a gente olha ela como um elemento decorativo, mas ela é um elemento protetivo também. Então ela protege aquelas superfícies onde ela é aplicada e faz com que elas durem mais. Então uma ponte metálica pintada, ela vai durar muito mais, ela não vai sofrer o efeito da corrosão. Assim como uma parede externa, uma fachada, se ela estiver pintada, ela vai resistir melhor aos efeitos do clima, né, da chuva, do vento, no litoral, da maresia. As madeiras são outro exemplo típico, né? Se a madeira não for envernizada, ela não vai durar. Ela vai rachar, ela vai ressecar. Então a tinta, ela tem uma contribuição do ponto de vista da durabilidade dos produtos em que ela é aplicada, que é muito positiva, e a gente gosta muito dessa característica das tintas e ressaltar. Eu ia até perguntar justamente isso, né? Se devido à sustentabilidade se perderia a qualidade das tintas. Pelo jeito não, então, não, né? Na verdade você tem muita pesquisa sendo desenvolvida no Brasil, no mundo, para garantir que as características desejadas para as tintas sejam mantidas ou melhoradas com cada vez processos e matérias-primas mais amigáveis ao meio ambiente, né? O senhor comentou também dessas matérias-primas novas, né, que vêm sendo estudadas para serem inseridas nas tintas. Teria algum exemplo para contar para a gente aí quais são esses valiosos produtos? Então, você tem muitos produtos de origem vegetal, tanto vindo da cana-de-açúcar, da soja, de árvores como o pinheiro. Você tem vários estudos sendo feitos, inclusive com materiais que são rejeitos, né? Palha do arroz. Tem muita pesquisa sendo feita para a utilização de produtos naturais, produtos que a gente chama de base biológica, né? Ah, interessante. E também nesse ponto que o senhor comentou, as tintas acabam durando mais. Isso trouxe um outro impacto econômico para a produção ou não? Olha, trouxe, mas ao mesmo você pode pensar, poxa, vai vender menos porque dura mais. Ou você pode olhar pelo outro lado, falar assim, como ela dura mais, as pessoas também veem mais valor na pintura. Então, assim, aquele que falava, poxa, não sei se eu vou pintar, outra vez que eu pintei não ficou tão bom. Quando ele vê a durabilidade, a qualidade, a manutenção da cor, né, não desbotou, tudo isso, ele fala, poxa, a pintura realmente é um jeito fácil e barato de você renovar a sua casa, né? É o mais barato e menos, assim, que causa menos impacto dentro da casa, né? Você não precisa quebrar nada. Ah, com certeza. Pra mim isso não seria um problema, porque eu gosto de ficar mudando toda... Gosto de obra. Tá bonito? Ah, tá bom, mas vamos trocar agora.
E quais foram os impactos econômicos desse ano, né? Tá quase no final aí, porque tá passando rapidinho para essa indústria. Olha, nós estamos tendo um ano muito bom. O ano passado já foi muito bom. O setor de tintas como um todo cresceu 3,4% em volume, quer dizer, em volume vendido, que é bastante. E neste ano nós estamos com uma expectativa semelhante. Assim, no início do ano, a gente previu um crescimento entre 2% e 2,5%, mas a gente tem percebido que está acima disso. Se a gente pensar no primeiro semestre, que é quando vende menos a tinta imobiliária, as pessoas costumam pintar mais no segundo semestre, teve um crescimento de 2,1% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Julho foi um mês bem forte em venda, agosto também foi um mês bem forte em venda. Então a gente está com uma expectativa de que possa chegar a 3% novamente e até superar esse número. Porque também as tintas para os outros usos, para uso nas diversas indústrias, também estão indo bem. Curioso, né? Será que é porque o pessoal está de férias em junho? Acho que não. Acho que é maioria, porque... né? Às vezes é o período, quer dizer, em geral você pinta antes do período de chuvas, né? Sim, que é melhor. Bem pensado. Então, as pessoas às vezes adiantam, às vezes recebeu já a sua primeira parcela do 13º. O 13º é um impulsionador da venda de tintas. E a gente também quer deixar a casa bonita pro Natal, Exatamente. Né? É isso aí. O final do ano tem essas... Por isso que vende mais no segundo semestre. Sim. Tem 3 fatores aí que contribuem. Um é o 13º, outro é esse desejo de melhorar a casa, deixar bonita para receber. E o terceiro é aquele que está ligado às férias mesmo, que é as pessoas vão repintar as suas residências de veraneio, seus apartamentos no litoral, no interior, e os hotéis e pousadas também vão se preparar para o verão, porque é quando eles têm o maior fluxo de gente chegando. E tem que estar bonito, né? Exatamente. O senhor comentou que foi recentemente para a Argentina. Como que vem funcionando também essas relações internacionais? Olha, a gente faz muito intercâmbio de informação com os demais países, tanto para entender o que está acontecendo em termos de tendência, que é muito importante para a gente saber, quanto dos aspectos de desafios. Desafios em relação a matérias-primas. A gente teve muitos durante a pandemia com matérias-primas que são importadas. A questão logística, às vezes é um complicador, às vezes a questão do câmbio é outro complicador nesse aspecto, mas a gente também precisa entender como é que está sendo o comportamento do consumidor. As novas gerações pensam diferente das gerações anteriores, tá? Então, como é que compra tinta? Tem muita pesquisa feita na internet. Hoje vende muito pouco, por exemplo, tinta online. Pouca gente compra no e-commerce a tinta. Mas a pesquisa anterior é feita em grande intensidade, coisa que não existia antes. A pessoa ia se informar na loja ou ia se informar com o pintor. Hoje ela também chega muito mais informada. Outro aspecto que a gente também faz muito intercâmbio com o exterior é entender as regulações. Que matéria-prima que está sendo avaliada na Europa como potencialmente perigosa. Então precisamos também ter alguma política aqui, alguma estratégia para lidar com essas questões. E quais são essas informações? Por exemplo, o senhor comentou agora do consumidor. O que você tira de conclusão em relação ao consumidor? O consumidor hoje ele é muito mais informado para todos os produtos. Ele tem acesso, né, à informação. Então, ele é muito menos dependente. E a tinta é um produto que ele lida poucas vezes na vida, né? Então, não é diferente de outras compras que ele faz no supermercado, na loja de roupa, os calçados, essas coisas. A tinta, ele vai pensar em tinta uma vez a cada 2, 3 anos. E aí ele já esqueceu como é que era, que característica que tinha. Então, ele vai pesquisar. E hoje você tem muito acesso. Por exemplo, todos os fabricantes de tinta têm sites assim, muito informativos, alguns inclusive com calculadoras
de volume necessário, alguns com simuladores de parede, você tem aplicativo, você tem muita informação disponível, muito vídeo, muito programa de decoração na TV também, que as pessoas se preocupam em ver. Puxa, olha como ficou legal isso. Então, às vezes, tendências se formam também a partir desses, entre aspas, influenciadores. Né? Sim. A gente falou aqui um pouco das relações internacionais. Eu queria saber um pouco em relação ao Brasil. Como que o senhor vê e lida também em relação ao governo atual? Como que impacta aí nessa produção também? Olha, na verdade, a gente vende pouco para o governo, né? Então, entra governo, sai governo. A grande questão para a venda de tintas, especialmente as tintas imobiliárias, as tintas que o consumidor vai comprar, ela depende, 1, renda, 2, emprego, segurança em relação ao emprego, né? Então ele fala assim, poxa, eu estou seguro, está um período estável, eu não vou perder meu emprego, então eu posso pintar. Se ele está com incerteza, ele não vai gastar aquele dinheiro que é uma despesa, digamos, adiável, né? Não é primeira necessidade. E essa confiança, né, no futuro, assim, eu estou confiante que o meu futuro vai ficar igual ou melhor. Então, isso faz com que a pessoa pinte. E, ao mesmo tempo, você tem sempre os diversos estímulos externos. As redes sociais também contribuem para isso, porque as pessoas postam muito as suas casas, né? Os próprios pintores aprenderam a fazer muito isso, mostrar os serviços que eles fazem, mostrar os diferenciais, mostrar os efeitos que eles conseguem oferecer para os clientes. Então, isso desperta também o desejo, né? E a gente sabe que o dinheiro do consumidor, ele é limitado. Então, entre comprar tinta e comprar um universo de outros produtos ou serviços, ele vai ter que tomar decisões. Então, quanto mais a tinta se tornar a pintura... Na verdade, não é a tinta que é o desejo dele, né? O desejo dele é ou a parede pintada ou o objeto pintado, né? A tinta é só um meio para chegar, para cumprir esse desejo. Quanto mais ele perceber valor nisso, e aí não estou nem falando de valor econômico, tem valor emocional também, né? Mais tinta vai vender. E existe algum impacto específico aqui para a região do Grande ABC? Olha, a região do Grande ABC, historicamente, é assim, um dos principais polos de produção de tintas no Brasil. Aqui tem fabricantes muito importantes, não só de tintas imobiliárias, mas de tintas automotivas e de tintas para uso na indústria. E, ao mesmo tempo, também tem vários fornecedores da indústria de tintas que estão aqui por causa do polo de Capuava, né? Então, e além disso, o ABC, ele de certa forma, ele tem um nível de renda médio muito bom, serve como laboratório, inclusive, para perceber tendências. Aqui se vende bastante tinta e aqui se produz bastante tinta. Bom, já fiquei com vontade de terminar esse podcast e pintar alguma coisa. Isso que a gente quer transmitir, esse desejo de transformar, porque a tinta transforma, né? Transforma mesmo, dá outra sensação para o ambiente. Eu adoro, por isso que eu gosto de estar sempre mudando as cores ali para renovar as energias do lugar. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Papo em Dia. Para terminar, eu queria que o senhor encerrasse colocando aí as suas expectativas para os próximos anos, né? Próximos anos é muita coisa, mas pro ano que vem já tá bom. E principalmente aqui para a região do Grande ABC também. Tá bom. Bom, primeira coisa, a gente está com uma expectativa positiva em relação a 24 e essa expectativa se mantém para os próximos anos. Existe um potencial enorme para a venda e aplicação de tintas no Brasil. O Brasil é hoje o 5º maior produtor de tintas do mundo. É um número bem forte. Poucos produtos a gente pode dizer isso do Brasil. E a gente pode chegar a ser o 4º em breve. Por quê? Porque ainda tem muito espaço para pintar. Você vê quando você circula pelas cidades, pelas periferias, você vê muitos imóveis ainda sem pintura ou com a pintura muito desgastada. Então tem um potencial enorme para pintura
E muita gente está descobrindo isso, que não é. A relação custo-benefício é muito boa. Então, a gente acredita nesse potencial. Esse mercado do Brasil tem um potencial grande. Você tem muitas multinacionais aqui no Brasil presentes que percebem esse valor. E também tem um enorme grupo de empresas nacionais investindo. Então, a gente vê fábricas sendo ampliadas, gente investindo em melhoria de produção, porque acredita que o volume vai continuar crescendo. Muito obrigada pela participação. A gente pode concluir aqui que a vida com cor fica muito mais bonita, não é mesmo? Não tem dúvida, Mariana. Muito mais bonita e mais alegre. Com certeza. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia.